aconteceu? Porque o que dava a entender é que quando você saía, o técnico lhe tirava, você saía assim, mal-humorado. Poxa vida, não queria sair, isso acontecia? Da minha parte eu nunca tive rivalidade com o Tosca, não. Primeiro, quando ele chegou aqui, eu tratei ele muito bem, por a gente ter jogado junto no América, como eu falei, a gente jogou junto lá, tudo, ele nem era atacante, ele jogava do lado, ou de 10, né? Estamos nós aqui ao lado do Oswaldo Barbosa, do Vitor Hugo, a sua participação através do WhatsApp da 96 88768488, hoje um ilustre convidado, uma pessoa muito querida aqui em Alagoas, que é o Júnior Viçosa. Torcedor do Asa conhece o Júnior Viçosa e gosta do Júnior Viçosa, é um dos ídolos dessa torcida alvinegra. O Asa que tentou, bateu na trave por 2 vezes esse ano e não conseguiu nem o título, nem a classificação, que era, para mim, melhor que o título do Alagoano, mas muito melhor. O Asa tivesse subido o acesso para Série C, não é? Júnior Viçosa, como é que tá, meu irmão? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Primeiramente, agradecer o convite de vocês, né? Tô bem, graças a Deus. E aí? Não deu, né? Infelizmente, né? Um ano que poderia ter sido um ano mágico, né? Com a chegada na final do Novo do Alagoano, perder do jeito que foi. E esse último jogo aí, pra gente buscar o acesso, infelizmente a gente fracassou, né? Jogando em casa, que faz parte do futebol também. Bem, nós temos aqui o nosso Oswaldo, depois o Vitor Hugo, vamos fazer perguntas ao nosso Júnior Viçosa e também à disposição do torcedor para algum questionamento, alguma pergunta ao Júnior Viçosa. Primeiro, Oswaldo Barbosa. Oi, Guilherme, um abraço para você, boa noite pro Vitor, mais uma vez os nossos sentimentos aí pro Vitor, para toda a família dele, pelo passamento da sua avó. Um abraço pro Júnior, seja bem-vindo. Aliás, quando o Júnior esteve aqui da última vez, eu ainda morava em Maceió e fazia o programa lá de Maceió, mas enfim, nós tivemos a oportunidade de bater um papo com o Júnior Viçosa. Eu queria só, antes de você, se você me permite, Grima, abrir um parênteses aqui, porque eu acho que a gente pode até ouvir a opinião do Júnior também. Antes de eu fazer algumas perguntas a ele, eu queria fazer um comentário, na minha opinião, sobre essas situações que estão por serem decididas por parte da CBF. Eu, sinceramente, eu fiquei pensando o dia todo hoje e me preocupa muito, porque me parece que a CBF está querendo arrumar uma maneira de tentar agradar a todos e daqui a pouquinho ela vai desagradar todo mundo. Um exemplo, surgiu a informação hoje de que, para que ela possa convencer os clubes que são contra ao aumento de clubes na Série D, saindo de 64 para 96 times, a CBF ela está com a ideia de aumentar em 2027 a Série C de 20 para 24 clubes. E no ano que vem, 2026, subiriam 8 equipes da Série D para a Série C. E aí eu já ouvi alguns comentários que os clubes que permaneceram na Série C já estão demonstrando uma insatisfação e são contrários a essa possível decisão da CBF. Inclusive aqueles que poderão cair da Série B para a Série C. E eu explico por quê. Você já imaginou uma Série C com 24 clubes subindo 8 da Série D para C? Isso significa que em 2027 cairão 8 times da Série C. Isso é 1/3 da competição. Porque se você tem 24, vão cair 8 vezes 3, 24. Isso é 1/3 da competição. E aí só sobem 4, veja, vão subir 4 porque caem os 4 da B para C. E sobem 8 da D para C e caem 8 da C para D, isso é loucura. Então eu fiz questão de abrir a minha participação, porque é interessante a gente ouvir também o depoimento de um atleta profissional, claro, a respeito dessa questão. Agora, eu sinceramente, eu acho isso uma loucura, é mais uma decisão, caso seja colocada em prática, de politicagem da CBF, de querer agradar a todos, e ao mesmo tempo, como eu disse, ela pode acabar desagradando ao mesmo tempo todo mundo. Eu não consigo enxergar o ano que vem, 2026, subindo 8 equipes da Série D para a Série C, e 2027 você ter 24 e cair em 8. Eu nunca vi isso em campeonato nenhum do mundo, você disputar uma competição com 24 equipes e 8 times caem para uma divisão inferior. Isso é loucura, na minha opinião. Mas desde já agradecer a presença do Júnior e, claro, acho que você já ouviu isso centenas de vezes, né?
o que faltou? Eu não vou perguntar só o que faltou. Eu vou inverter um pouco a pergunta. O que era preciso ter feito mais para se chegar ao objetivo? Seja bem-vindo, Júnior. Obrigado. Eu acho que a nossa primeira fase, né, da competição foi muito forte, assim, e isso credenciou a gente a ser favorito, né, nos mata-matas. Mas eu falava sempre para os meus companheiros que quando chegasse essa fase, os jogos seriam difíceis. Tanto que foram, né? Na fase de grupo a gente controlava muito os jogos, dominava. No mata-mata a gente não conseguiu controlar tantos jogos. Contra o Ferroviária já foi um confronto muito difícil. Depois o Manaus também um confronto muito pegado. E contra o Maranhão acho que eles souberam jogar o mata-mata. No jogo lá, onde eles se exporam muito, foram muito agressivos, a gente não conseguiu jogar no contra-ataque, né? Coisa que na nossa casa eles fizeram. Até a gente tomar o gol, a gente tava massacrando eles. Tanto que chegou uma hora no jogo que eu falei pro Thiago, eu disse, pô, vai dar bom, velho, vai dar bom, a gente tá muito bem. Só que aí a gente tomou 2 gols muito rápido e aí é um balde de água fria, né? Você já começa a tomar algumas decisões erradas no decorrer do jogo. Logo em seguida, o jogo 1-1, o Thiago teve uma chance, o goleiro fez um milagre que Verdade. Eu nem acreditei assim. No 2-0 eu também tive a chance no pênalti, ele foi feliz em pegar, eu revi o pênalti outras vezes, eu acho que foi mais mérito dele do que eu ter batido mal, né? É uma situação que eu vivo minha carreira toda. Eu errei 4 pênaltis na minha carreira, muito pouco assim para um atacante. Esse ano mesmo eu já tinha batido na final no Alagoano e tinha convertido, mas fica um sentimento assim de tristeza e de fracasso, né? Porque a gente fez um ano maravilhoso, assim. Se você pegar os números, é até surreal falar que a gente não conseguiu os objetivos esse ano. Mas, infelizmente, o futebol tem dessas coisas. Por isso que eu falo que é um esporte apaixonante. Agora, Júnior Viçosa, os 2 jogos contra o Maranhão foram diferentes. O time parecia que quando entrou em campo lá em São Luís, era um asa diferente, um asa mais apático, um time assim, parecia um time atordoado, sem saber o que fazer, e o Maranhão tomou conta das ações durante todo o jogo, perdeu. O Matheus Nisso fez defesas maravilhosas e o Asa deixou de ser aquele time alegre que fazia realmente acontecer do jogo e passou a ser dominado pelo Maranhão. Ali já era um sinal da força do Maranhão, e até o Maranhão se tornou gigante nessa reta final, fez uma primeira etapa não muito boa, mas no final eles foram fantásticos, né? Eliminaram adversários que pareciam favoritos e até então não conseguiram passar por ele, o Maranhão. O Maranhão dentro do Asa, ele se tornou mais forte do que o time alvinegro? No jogo lá a gente já sabia que ia ser um jogo difícil, porque alguns companheiros que já tinham jogado com a gente tinham enfrentado ele, o próprio Feijão, ele falou, até conversei um pouco com o Feijão, ele disse, lá é tenso jogar, que eles são muito intensos, eles não deixam as equipes respirarem, então a gente já esperava aquela pressão, né? Eu acho que faltou um pouco a gente saber jogar o jogo, quando tivesse a bola a gente sair nos contra-ataques, só que a gente tava num dia ruim, aquele dia lá não funcionou. Eu até falo, se tivesse que tomar 3-0, teria que ter sido naquele primeiro jogo, porque lá eles foram muito superiores a gente. No jogo aqui eu já não acho tanto, eu acho que eles jogaram no nosso erro. Como eu falei, o nosso começo do jogo foi muito forte, assim, a gente teve umas 2, 3 chances ali de cabeça, o Zulu, bola passando toda hora. A gente fez o que eles fizeram com a gente lá, só que a gente tomou 2 gols muito rápido e isso fica difícil. Fica difícil você correr atrás de um time bem treinado, né? E sem contar também que o Maranhão, assim, as pessoas acham que é uma equipe que não é tão qualificada ou coisas do tipo, mas eles vieram também de 2 anos batendo na trave também já, né? Uhum. É uma equipe que já vinha também buscando esse acesso, uma equipe que investe também forte, e eu acho que no confronto pelos jogos eles foram merecedores, sim. Agora, a gente viu visivelmente no primeiro jogo o time ser montado justamente para tentar fazer o que o Maranhão fez com o Asa aqui, né? Quando saiu a escalação do Asa, que a gente via
teoricamente, um time com 3 homens no meio campo e 3 atacantes, porque ele tinha o Kelton pelo lado, o Will pelo outro e o Toscano mais centralizado, a gente imaginava isso, né? Pelo fato do time do Maranhão em casa e contra os outros 2 adversários, a Tuna, que fez um placar elástico no primeiro jogo, e depois contra o próprio Central também, que eles abriram uma vantagem. Então imaginava-se que seria um Maranhão intenso, um Maranhão que iria atacar o Asa, que iria buscar a vantagem no primeiro jogo a todo custo. E aí, quando saiu a escalação, eu disse, a escalação do Asa é baseado naquilo que o Raniel está pensando, como vem o adversário. Mas aí eu acho que um dos grandes problemas é que o time foi escalado para isso, a estratégia era essa, mas o contra-ataque não funcionou. Vocês, jogadores ali internamente, vocês acham que não funcionou porque individualmente algumas peças não renderam para isso, ou porque é muito mais mérito do adversário? Essa é uma pergunta. E a outra que eu já emendo para o Vitor participar. Você é um cara que conhece bem o Kelton. Você é um cara que é responsável até por essa vinda do Kelton pro Asa. E você é um cara que jogou em times grandes. Você é um cara que gosta de jogo grande. Você não acha que está faltando isso ao Kelton? Às vezes em alguns jogos grandes ele aparecer um pouquinho mais, ele chamar essa responsabilidade para ele, porque qualidade ele tem, talento ele tem, a gente não vai discutir isso do Kelton. Eu queria saber a sua opinião. Primeiro, eu até, quando acabou o primeiro jogo lá, eu tive uma discussão assim, eu dei uma bronca, né, na gente, né, porque eu achei que a gente foi muito abaixo mesmo e a gente se defendeu até bem, o Matheus estava muito bem no jogo e a gente tomou aquele gol que eu acho que não podia, né, no final ali, a gente sofreu tanto e tomou aquele gol no final ali, mas eu cobrei meus companheiros como a mim mesmo, né, porque eu já tinha vivido isso antes e sabia que em jogo assim a gente não pode vacilar e a gente foi muito abaixo. Como eu falei, nos mata-mata já, eu acho que a gente já não estava conseguindo render o que vinha rendendo, né? Mas normal, porque ficaram os melhores clubes, né? Que chegaram até então ali para em busca de acesso. Mas é como eu falei, esses jogos você tem que entrar sempre esperto, ligado e não pode abdicar do jogo como foi o primeiro jogo. O primeiro jogo a gente foi muito abaixo mesmo assim, eu acho que isso pesou muito lá no resultado. E do Kelton eu acho ele decisivo, assim, eu acho ele muito decisivo, eu falo muito com ele que pelo que ele vem jogando, se ele fizesse só mais alguns gols, com certeza ele já teria recebido uma proposta de um time grande. Porque ele era o nosso jogador, a nossa válvula de escape, exatamente, né? É o homem que ali tinha o X1 dele, 1-1, é surreal, assim. Ele é um cara muito inteligente. Tem algumas coisas que tem que melhorar, porque é um cara que não jogava, né? Voltou a jogar agora, depois de muito tempo, assim. Então tem algumas decisões que podem melhorar, assim. Às vezes eu falo pra ele que tem que tentar finalizar mais e não dar um drible a mais ou outro, mas eu acho que ele vai crescer muito ainda e vai, com certeza vai se tornar esse eu acho jogador que é base, decisivo, né? Tem a questão da base, você foi um cara que jogou, que veio de base, enfim, e que infelizmente hoje no futebol brasileiro não se trabalha mais na base, você tenta ganhar título na base, formar jogador hoje na base, são pouquíssimos os clubes que se preocupam com isso, e aí você consertar no profissional é mais difícil, né? Com certeza, e eu nem tive base, né, eu não tive base, e eu sofri muito, e eu falo muito isso, eu sofri demais, eu era um cara que eu não finalizava com a perna esquerda, eu por ser atacante eu não sabia cabecear, só que aqui no Asa eu tive um cara que me ajudou muito, né, que era o Gringo na época, né, auxiliar do Victor. Isso, foi um cara que me ajudou muito, fez com que eu pudesse ter os fundamentos que eu não tive na base e isso me ajudou muito. Eu cheguei no Asa do Igaci sem condições de estar jogando pelo Asa ainda. Fiquei 1 ano e pouco só treinando e ele foi me adaptando, não só eu, como o Thiago Alagoano, outros jogadores aqui, o Silvio Carrasco também, ele ajudou muito, o André Nunes, o Jorginho. Então, eu acho que falta sim isso na categoria de base para que o atleta chegue pronto também, né? Que isso facilita bastante. Vitor Hugo. Viçosa, boa noite, muito obrigado por ter aceito o convite, né? O que eu queria saber é justamente naquele momento do pênalti ali, antes, o que foi que passou na sua cabeça e após perder ali a cobrança, também o que é que passou na sua mente? Quando tem pênalti, se eu estiver em campo,
Eu sempre fui preparado para isso, né? Minha vida toda eu fui o cara que bati pênalti. Eu bati pênalti no Grêmio, no Goiás, Atlético Goianiense, no próprio América Mineiro mesmo, quando eu e o Toscano jogava junto, eu era o batedor oficial do time também. Então, onde eu passei, eu sempre bati. E ali pra mim foi mais um momento do jogo. Eu bati, errei o pênalti, mas se você for pegar o jogo, eu não me escondi da partida, continuei procurando, continuei tentando buscar jogo. E errar faz parte. Eu ficaria mal comigo mesmo se tivesse um pênalti no jogo desse e eu não batesse. Aí eu ia ficar muito chateado comigo. Bem, uma pergunta que nós fizemos aqui ao Toscano, quero ver a sua resposta, se é diferente ou igual a dele. Com relação àquele momento em que o Paulinho, entrevistado depois do jogo, falou que o plantel estava com lá em Penedo. Lá em Penedo o grupo estava fechado e o time já estava classificado para outra etapa e que não iria, o grupo não precisava mais de reforços, já estava fechado. Eu contesto o seguinte, sabe, Júnior? Eu acho que cada um no seu quadrado. Eu acho que quem decide isso aí é o treinador, que decide se está fechado, se está aberto, está reganhado, aí isso aí é com o treinador, não é? Até porque se você é treinador, você é que decide. Se o Júnior Viçosa é treinador, eu que decido se vai estar aberto, se eu preciso de contratação. Afinal, quando vem a bronca, vem em cima do técnico. Mas naquele momento ele declarava, não sei se o grupo estava tão fechado assim, unido como estava. Eu disse, não, o grupo não precisa de reforço, de contratação, o grupo está fechado e não há necessidade de reforços, não é? Não foi assim, Oswaldo? E aí a resposta que ele deu, e a gente pergunta a você, foi um erro essa coisa de fechar o grupo? Nós não queremos reforços, não queremos jogadores que possam vir ajudar a gente a conquistar a vaga? As outras equipes contrataram? Ou você acha que naquele momento vocês viram que não, para vir para cá vem da onde? Da A, da B, vem da C? Então, para vir da D, aqui já resolve. Foi assim? Eu nem tinha visto essa entrevista dele, para falar a verdade. Mas eu acho que se chegar um reforço que venha para jogar, é um cara que tá com ritmo de jogo e é uma carência do grupo, eu acho que é justo. Se vem para ajudar, é tanto que depois chegou o Ramon, lateral esquerdo, depois chegou o Matheus também, né? Eu acho que se vier para ajudar e tiver com ritmo de jogo, eu sou a favor. Agora, na fase que você chega ali de mata-mata, você contratar um jogador que tá um mês parado, eu acho que não resolve, não vale a pena. O comentário que eu fiz, viu, Júnior, em cima desse assunto, eu me lembro que o jogo foi em Penedo, na segunda-feira o Guimarães abriu esse debate aqui com a gente. E aí, é a minha opinião, uma opinião de um cara que também jogou futebol. Sim. Eu disse o seguinte, eu não sou contra contratar. Até porque no futebol não tem grupo fechado. Lógico, não pode existir grupo fechado. Lógico. Né? Agora, você naquelas alturas do campeonato, você não tinha que contratar, você tinha que reforçar. Porque trazer igual do que você já tem não é reforçar, é contratar. E você, de repente, você trazer inferior tecnicamente o que você tem, não vai somar em nada. E aí você vai buscar onde, naquelas alturas do campeonato, um jogador como esse? O cara vai sair da Série B para arriscar 2 jogos na D? Não vai. O cara vai sair da Série C, mesmo sendo uma Série C, mas ele ainda tinha ali mais ou menos umas 10 rodadas pela frente para arriscar 15 dias, dificilmente viria. Aí você pode, que esse ano o regulamento deu essa brecha, você pode buscar nas equipes que foram eliminadas. Mas você tinha que buscar nas equipes que foram eliminadas um cara assim, acima da média. Aí você pergunta, o time já foi eliminado. Então eu acho que a infelicidade, mas também não vi maldade, acho que a infelicidade foi o Paulinho, né? Porque eu acho que isso não compete ao jogador. Lógico. Mas o Paulinho, a gente sente que ele é um cara que ele quer tanto o sucesso do Asa, ele se adaptou tanto ao Asa, a cidade e a torcida, que eu acho que aquilo ali foi intuitivo, ali saiu dele, não foi por maldade, entendeu? Não vejo maldade nele, mas assim, foi o que eu pensei. E eu acho que acabou, na minha concepção, foi isso que aconteceu, não sei. E até então ali nossa equipe tava voando, né? Se a gente pegar o ataque, o Toscano tinha na época ali 6, 7 gols, eu tinha 6 gols, o Thiago tinha 5, a nossa zaga, o Cris e o Zulu voando, os nossos laterais bem, os volantes bem, e ainda tinha Tibiri no banco, que pra mim, assim, a torcida pegou muito no pé por alguns jogos, mas pra mim era um dos grandes jogadores, assim,
que eu joguei junto, assim, pra mim ali que sou atacante era muito bom, porque ele um meia volante ali que sempre joga pra frente, então pro atacante é muito bom. Eu acho que o nosso grupo tinha um elenco forte, velho. Se tivesse algum jogador assim, muito acima da média, que nem você falou, e o Asa pudesse ter orçamento e verba pra comprar, quem que não ia querer um jogador decisivo ao seu lado? Eu gostava das entrevistas do Paulinho, é porque o Paulinho às vezes via o jogo que o Raniel não via. Isso aí é pra gente, viu? Sim. O Paulinho era tão sincero que o time jogando mal, o Raniel tentava passar na coletiva dele uma outra situação. Eu acho que pra blindar, pra proteger o elenco, enfim. Mas eu gostava das entrevistas do Paulinho pela sinceridade dele. O time jogava mal, ele dizia que jogou mal. Mas o professor Raniel, assim, ele sempre quis proteger a gente, mas só que quando tava só a gente, ele era um cara que cobrava muito, assim, claro, lógico. Então eu acho que tem que ter um momento certo também de cobrar, para que não possa, ao invés de ajudar, possa atrapalhar, né? E você estava aqui falando, lamentando, mas isso aqui é um outro assunto. Eu queria saber o seguinte: geralmente a gente fala o seguinte, que quando o jogador acerta contrato com o clube, por exemplo, Júnior Viçosa é um cara que passou grandes equipes no futebol brasileiro. Se o Júnior Viçosa vem com um salário num patamar elevado, um patamar mais alto do que os outros, aí ainda se comenta, que eu acho uma pobreza, uma mediocridade tremenda, dizer, mas se contratar um jogador com um salário mais alto, ele vai ter que correr sozinho, porque nós ganhamos tanto, o piso aqui é tanta, a base. E eu acho isso meio. Aí você olha as grandes equipes com grandes jogadores, e cada um com seu salário, cada um com a sua representatividade, com a sua luta, com a sua história, não é? Cada um tem a sua força. Então não é justo você pagar ao Júnior Viçosa, que tem um cara de uma categoria extraordinária, o mesmo valor do que um cara que está começando, 19 anos, porque existe um teto. Não existe teto para quem é bom. O bom é diferente, o bom é diferenciado, e você tem que ser pago pela sua qualidade e não tem que se igualar aos outros porque existe um teto. Eu acho que um clube que trabalha com essa história é um clube fadado ao fracasso. Eu concordo, porque se você quer jogador de alto nível, essa questão de ter um teto salarial não existe, né? Se você é um jogador decisivo, um cara já rodado e tem uma experiência a mais, com certeza você vai ter um salário melhor do que um jogador jovem que está começando, né? Que futuramente também vai ter o seu reconhecimento e o seu valor, né? Eu mesmo, quando eu vim para cá, eu abri mão, assim, salarial absurda, né? Assim, para voltar para cá, né? Voltei por amor mesmo, por gratidão ao clube. Hoje mesmo, assim, eu recebo um salário que pra mim, assim, não é compatível com as propostas que eu recebo. Agora mesmo eu tive a proposta do Botafogo e eu acho que se fosse qualquer um jogador teria ido embora. Durante a Série D. Isso. Naquela época. Na época ali eu tive a proposta e eu não se arrepende? Sinceramente não, porque aqui é um lugar que eu gosto, então, e eu tava bem também no momento, e deixar o clube na mão, assim, naquele momento ali, não seria legal da minha parte, pelo clube que me ajudou muito, que mudou minha vida, né? Então isso pesa muito pra mim, assim. Agora mesmo meu contrato acabou, né? Eu tinha até um acordo verbal com a Asa, mas como não tem nada no papel assinado, então eu tô esperando ainda pra ver o que é que eles vão decidir. Sendo que aqui, desde quando eu cheguei, eu já fui muito homem com a Asa, muito mesmo. Na final do Alagoano eu tive uma proposta do nosso rival para jogar na Série B e eu não deixei o Asa, mesmo o Asa estando na Série D. Sem contar as diversas propostas que eu já tive. Série B? Na época foi. E aí eu sempre tentei ser o mais honesto possível e... A proposta do Júnior pro CRB foi naquela saída do Anselmo Ramon. Não, nem foi agora, foi logo quando eu vim em 2022, né? Assim, que a gente chegou na final. Mas não houve uma sondagem esse ano? Esse ano eu nem cheguei a ver assim, porque... Tô falando porque essa informação vazou em Maceió, de que o CRB
teria interesse, principalmente quando a ida do Anselmo Ramon se tornava cada vez mais concreta para o Goiás. Dessa vez mas aí foi quando mudou também a questão do executivo lá no CRB, entendeu? Mas essa informação eu tive. E o CRB foi um clube assim, desde quando eu saí de Alagoas, foi um dos clubes que mais me procurou, desde a época lá, eles sempre vinham tentando, e eu nunca assim aceitei, né, o convite deles, na verdade. E 2022, quando eu voltei pra cá, e o meu projeto era, eu vou ser bem sincero, quando eu voltei, eu vim pra jogar o Alagoano e depois ir embora. Só que, tipo, eu fiquei tão feliz assim que eu até falo, eu tinha perdido um pouco a vontade de jogar futebol. Eu passei um período 2020 e 2021 assim, que eu tava meio sem vontade de jogar já tava meio desmotivado, e a minha volta pra cá fez com que reacendesse de novo a chama e a vontade de jogar. Aí eu tava tão feliz que eu abri mão de uma Série B pra continuar no Asa, numa Série D. Aqui em Alagoas hoje, você só jogaria no Asa? Sim. Mesmo que a proposta fosse maravilhosa? Olha, eu tenho um carinho muito grande mesmo assim, que eu não tô sabendo de nada. Quer dizer, mais ou menos. Mesmo que viesse uma proposta do CSA, que o CSA vai disputar uma Série D igual o Asa o ano que vem? O CSA, por incrível que pareça, o CSA nunca assim não, né? Me procurou também em 2022 também ali, foi que quando eu tava bem também na Série D, e aí foi logo quando eu rompi o cruzado, né? A gente tava numa semana ali conversando tudo, e eu rompi o cruzado. Mas eu acho que não, eu tô feliz aqui, né, assim, né? Eu tô fazendo essa pergunta a você, porque eu fiz a pergunta para depois sair em defesa sua. Sim. Eu trabalhava aqui em Arapiraca na época, quando o CSA contratou o Didira. E o Didira foi esculachado pela torcida do Asa, pela cidade de Arapiraca. E eu sempre fui um cara que eu tive, assim, uma opinião minha, nesse sentido. Eu sou um cara que eu respeito todo mundo, tenho o máximo de respeito possível pelo torcedor, mas naquela época, o Edmilson está de prova aqui, que trabalhávamos juntos em uma outra emissora aqui na Coirmã, aqui em Arapiraca, e eu disse o seguinte: o único erro que o Didira cometeu naquele momento foi ter escutado naquela oportunidade pessoas erradas. Sim. Quando colocaram na cabeça dele que ele teria que dizer que estava indo para a China, e na verdade eu já sabia que o Didira estava com um contrato assinado com o CSA e que ele iria para o CSA. Eu tinha essa informação. Então eu nem condeno tanto o Didira, mas ele ouviu pessoas naquele momento que orientaram ele de forma equivocada. Sim. Mas eu disse o seguinte: o fato do Didira ter saído do Asa para o CSA, eu não vejo mal nenhum nisso. Não existe crime nenhum nisso. Como também não existiria se o Júnior Viçosa saísse do Asa e fosse defender o CSA ou o CRB, ou os jogadores que saíram de CSA e CRB que já vieram defender o Asa. Eu não vejo mal nenhum disso. Eu só acho que qualquer situação que aconteça no futebol, você tem que agir sempre com a verdade. E eu disse isso ao Didira quando eu encontrei com ele pessoalmente, e ele me agradeceu, porque ele ouviu os comentários que eu fiz, entendeu? Então, eu fiz essa pergunta por causa disso, porque eu acho que existe o amor, existe o respeito, existe a história e a relação. Mas você é um profissional. Isso. Então, amanhã ou depois, se aparecer qualquer outro clube, eu sinceramente não vejo nada demais nisso, um jogador fazer essa opção. Sinceramente, se eu tiver com um contrato com Asa, eu não iria pra outra. Aí é diferente, com contrato, mas você tá livre hoje. Tipo, agora, se eu tiver livre, eu tenho minha família, e se não tiver proposta, infelizmente eu vou ter que ir, tipo. Não é verdade? Sim, agora eu com contrato com Asa, assim, eu não sairia pra outro time de Alagoas. Aí eu concordo. Vitor Hugo. A informação que eu tive é que o Asa tem um interesse sim de renovar com o Viçosa, mas até o momento não procurou, né, Viçosa, para que haja essa conversa para uma possível renovação em sequência de você na próxima temporada. Porque é como eu falei, né, eu já tinha esse acordo, né, verbal, só que não tem nada assinado, então eu não posso afirmar que eu vou ficar ou que eu vou sair, né, mas é como eu falo, eu sou muito grato ao Asa, assim, o Asa já foi muito a minha prioridade desde quando eu voltei. Teve momentos que eu nem quis ouvir propostas, só que é como eu falo, né, aqui é um lugar que eu amei muito e já fui muito amado, mas também foi um dos lugares assim que eu ouvi algumas coisas na arquibancada que me magoaram, e eu sou um cara bem tranquilo quanto a críticas, se torcedor me vaiar ou não, ninguém nunca vai ver eu xingando ou não, só que
Algumas vezes limite, né? Eu voltando de uma cirurgia complicada que eu tive, voltei para ajudar o clube. Ano passado eu joguei praticamente com uma perna só assim para ajudar, e ainda ajudei, porque meus números na reta final, meu professor foi o melhor mesmo eu consegui ajudar. Foi. E aí você ouviu alguns torcedores me chamar até de aleijado, umas coisas que me machucam e me magoam, porque é um clube que eu dou a vida, velho. Eu vivo o clube. Às vezes eu brigo com a minha esposa por eu estar tanto no CT me cuidando, e ela fala, poxa, e nossa vida aqui? Aí eu falo, mas eu tenho 36 anos, eu tenho que me cuidar mais, que eu quero jogar até uns 39 se der, mas eu quero jogar em alto nível. E esse ano pra mim foi o recomeço. Esse ano eu consegui jogar de novo em alto nível. Eu fiz grandes jogos contra o CRB, contra o Atlético Goianiense, e se você não estiver bem, você não consegue jogar contra esses times. Bem, Júnior, você... Só uma pergunta, ainda pegando o gancho, ele falou da esposa, né? Teve aquele momento que vocês passaram pelaquela situação delicada. Aquele momento ali chegou a de certa forma, afetar o seu rendimento ali no campo, ou vocês conseguiram, de certa forma, blindar para que não pudesse afetar? E como é que foi aquele momento o momento que você fala é o momento com relação à saúde da esposa? Não, a questão do golpe financeiro. Que eles sofreram. Foi o quê? 60 mil? Foi. E ainda teve isso. Esses 2 últimos meses aconteceram coisas na minha vida extracampo que, se eu contar, as pessoas não acreditam. E eu tentei ser que eu acredito. O máximo possível, assim, ser profissional e não atrapalhar. Só que tem momentos que infelizmente atrapalha. Você é ser humano. Teve esse acontecimento, as pessoas de mau caráter deu um golpe na minha esposa. Na semana de que jogo, você se lembra? Foi logo no primeiro mata-mata. A gente tava viajando para jogar contra o Ferroviário. Lá em Fortaleza. Logo, né, ali, naquela semana. Aí a gente tomou esse golpe, e não é nem só a questão financeira, é emocional. Minha esposa tem depressão, tem ansiedade, então foi a esperança, foi tudo isso, né? Brincaram com o sentimento de uma pessoa que está esperando a cura. Depois minha sogra, caminhando no mercado, caiu, quase quebrou a perna, machucou o rosto. Aconteceu tantas coisas que você fala, meu Deus. Que mexem com qualquer pessoa. Lógico, é minha família. E às vezes eu abri a mão de estar com eles para estar cuidando e para poder fazer bons jogos, para poder ajudar o clube. E às vezes você ouve umas coisas que você diz, caraca, eu não precisava passar por isso. E eu tô aqui por amor. E tem um detalhe que talvez muita gente que gosta do Júnior Viçosa e que ouve futebol não sabe. O Júnior Viçosa vem atravessando um problema familiar com a questão de saúde da sua esposa, e é uma luta que só vocês podem falar sobre o assunto, porque não é fácil, né? Quando você tem um problema, e um problema muito sério, é difícil até você às vezes ir pro campo de jogo, trabalhar, treinar, porque você sai de casa deixando uma pessoa que precisa da sua assistência, precisa da sua presença. Foi uma luta, um adversário maior para você esse ano, de ir para campo, ter que ficar com a cabeça boa, ir pro jogo e ter que enfrentar tudo isso e mesmo assim jogar e corresponder? É que a minha sorte é que minha esposa é uma guerreira, né? Uma mulher que não se entrega, mas tem momentos que é difícil. Quando ela vem as cobranças, que eu não tô tanto em casa, que eu não tô ajudando tanto em casa por ter que focar no meu trabalho, assim, você puxa, às vezes chega a ser doloroso, né? Porque você abre mão da sua família para estar num clube, e dar o seu melhor, sendo que tem uma pessoa que está em casa que depende de você também, né? Que precisa de você. Então é uma das coisas que eu até prometi para ela, que como eu tô mais perto do fim, né? Da minha carreira, que se for aqui ou se for em outro lugar, eu vou tentar ser um cara mais presente em casa também. Esse ano eu foquei muito porque eu fiquei meio traumatizado do ano passado, porque foi um ano terrível para mim, jogar com muita dores, era surreal. Hoje eu falo com alguns amigos assim que falam, caralho, mano, eu não te falava lá na hora porque é pesado, mas eu nem sei como tu jogava. Tem até um fato marcante que quando o Rodrigo Fonseca chegou aqui, né, no Asa, a gente ia jogar contra o CSA,
E no treino ele me colocou pra jogar e assim ele parou, chegou perto de mim e falou: caralho, Viçosa, tu aguenta jogar assim? Aí eu falei pra ele: pô, professor, quando esquenta eu consigo, pode confiar. Aí é tanto que no jogo eu faço gol ainda contra o CSA e jogando só Deus sabe como. Sou muito grato também ao doutor Edmilson, né, que sempre me deu suporte, ele, o Kleber, o João, o Kaique, o Hugo, né, a parte da fisioterapia, né, assim que ano passado eles foram fundamentais, assim, pra mim conseguir jogar um pouco, né, não tava conseguindo jogar 100%, mas o pouco que eu jogava, eu tentava dar o meu melhor. Oswaldo Barbosa. Não, era só sobre essa questão aí que o Júnior Viçosa levantou. E assim, Júnior, às vezes a gente brinca muito aqui de que jogador de futebol, treinador, costuma dizer muito que não escuta rádio, que não acompanha resenha. Aí eu digo, olha, eu acredito mais ou menos, porque escuta, treinador escuta, jogador sempre escuta. Chega, né? Sempre chega. Sim, e quando não escuta, sempre chega, né? E aí, sobre essa questão que você falou, desse momento que você passou, eu me sinto muito à vontade para comentar, porque quem acompanha o meu trabalho aqui, eu sempre falei isso. Eu acho que você foi muito injustiçado nesses últimos anos. E eu tinha certeza que esse dia ia chegar. Porque eu falava aqui, mas eu queria um dia falar olhando para você. Porque eu sei um pouco da história. Você de 23 para 24, você operou 23, você se recuperou mais ou menos. 22. Não, ele se machucou 22, mas voltou 23. Final, voltei mas voltou 23. E voltou, inclusive, até para ajudar no sacrifício, quando o Asa precisou. E aí o que é que acontece? O Asa foi eliminado para a equipe do Atlético, aliás, o Patos, Nacional de Patos. Nacional. Eu até fiz gol ainda no Exatamente. Aí o Asa foi e ficou aquele tempo parado. E aí veio a pré-temporada de 23 para 24. E eu contei essa história aqui. E aí eu não vou citar nome de profissionais, até porque eu sei, mas é raro na sua preparação. Fizeram uma preparação na parte física, não clínica e fisioterápica, mas na sua preparação física é raro com você. Deram uma sobrecarga a você que você não estava pronto para aquilo. O Júnior Viçosa não podia ter a mesma carga numa pré-temporada que o Guimarães tinha. E aí o que acontece? Quem pagou um preço muito caro foi você. Que você voltou a ter problemas, não da cirurgia, mas teve problemas musculares. Você começou a sentir dores porque o músculo não estava fortalecido como o joelho precisava para você fazer os movimentos naturais e normais que um jogador precisa dentro de campo. E aí vieram as cobranças. Na minha opinião, de formas injustas. Até ouvimos aqui, o Júnior Viçosa é um ex-jogador em atividade, o Júnior Viçosa já passou, o que o Júnior Viçosa tinha que fazer pelo Asa já fez. Ouvimos muito isso, inclusive alguns companheiros de imprensa que cada um tem a sua opinião e eu respeito. E aí veio 24 para 25. Eu disse aqui, sentado ali, o Guimarães é de prova. Eu digo, olha, eu tenho certeza absoluta que vai ser uma das melhores temporadas do Júnior nos últimos anos, de 22 para cá. Porque o que o Júnior Viçosa estava precisando era de uma boa pré-temporada, porque clinicamente ele está recuperado. Agora tem uma coisa, eu disse aqui, você não vai conseguir recuperar o Júnior Viçosa se você não botar o Júnior Viçosa para jogar. Porque ninguém recupera jogador desse jeito. Não adianta você estar recuperado, aí você vai pro banco, faltando 10 minutos, bota o Júnior Viçosa. No outro jogo, sequer o Júnior Viçosa é relacionado. Aí vem no outro jogo, o time já tá perdendo de 2, bota o Júnior Viçosa para tentar resolver. O jogo que iniciou foi contra a Juazeirense naquele campo lá. Exatamente. Fantástico. Aí bota o Júnior Viçosa num campo desgraçado como aquele lá, com todo respeito à cidade de Juazeiro. Eu digo, então não é isso que tem que se fazer com o Júnior. Você tem que dar, na minha época era ritmo de jogo. Sim. Hoje é essa frescura de minutagem. Aí resultado, tem que dar minutagem ao Júnior Viçosa. Então resultado, você começou a ter jogo. Você começou a jogar. Você readquiriu confiança, que o jogador tem que ter confiança para jogar. Os gols começaram a surgir. Tecnicamente você dispensa comentários, mas houve a evolução. Sim. Então eu sempre defendi isso. E defendi porque não sou seu amigo, você não é meu amigo. Sim. É porque eu me sinto na obrigação de comentarista e modesta parte de já ter passado por isso, que eu achava uma injustiça tão grande que faziam com você, não a torcida do Asa, que não pode ser a torcida do Asa, mas algumas pessoas que infelizmente não entendiam e crucificavam você de uma coisa que eu sabia que você era muito mais vítima do que
fiquei culpado de qualquer situação. Então eu não estou fazendo média com você, é porque exatamente, eu sabia que esse momento ia chegar e eu quero lhe parabenizar pelo homem que você foi, pelo profissional que você sempre foi, e vou mais além. Eu acho que você ainda tem muito caldo para dar no futebol, principalmente esse futebol de hoje aí, que você olha essa Série D, eu acho que o Asa era um privilegiado de ter 2 jogadores como você e o Toscano no mesmo elenco. É bem isso que você falou mesmo, assim, tudo que eu passei, e eu sempre fui muito homem, porque se eu não fosse, pra mim era muito cômodo chegar e dizer, não, eu vou ficar aqui no DM, não vou jogar. Se o Asa me mandasse embora, eu colocaria o Asa na justiça, ganhava meu dinheiro tranquilamente, mas eu nunca fugi dos combates, velho. Aqui, Atlético Goianiense foi um clube que também que eu dei a vida quando eu joguei lá. Cheguei a jogar, eu tive uma fratura na mão, eu não fiz cirurgia pra poder jogar. Tipo, ficava jogando com a proteção diariamente e minha mulher louca porque eu não fiz, mas pra ajudar o clube, é que nem aqui. E esse ano pra mim foi muito bom mesmo, assim. Fiquei muito feliz de receber a proposta de um time já de Série C, porque se um time de Série C me quer, então é porque eu tenho muito pra dar ainda, né? E eu sei que a próxima temporada minha vai ser muito melhor, porque eu já tô bem melhor mesmo, já tô confiante, ritmo de jogo. Eu dei até azar esse ano aqui um pouquinho no jogo foi contra o Barcelona, eu acho que eu tava até bem no jogo e eu tive clavícula, né? No ombro, aí ali me atrapalhou um pouquinho, mas graças a Deus não tive mais lesões musculares. Então eu acabei o ano inteiro, assim, tentando fazer o que eu sei fazer de melhor, fazer gols, e tentando ajudar os meus companheiros e a equipe. Bem, e só para encerrar essa questão de brasileiro, vamos falar mais de futuro. Sim. Daqui a pouquinho. Se bem que para falar de futuro ninguém melhor que eu. Na verdade, as minhas previsões são maravilhosas. Bem, Júnior, com relação a muita gente comentou, não sei se vocês brincavam com esses comentários ou se existia realmente uma coisinha assim, não tá bom, não tá um bom. Júnior Viçosa e Toscano chegaram realmente a ficar num combate, num duelo, numa luta pela titularidade, ou isso nunca aconteceu? Porque o que dava a entender é que quando você saía, o técnico lhe tirava, você saía assim, mal-humorado, poxa vida, não queria sair, isso acontecia? Da minha parte eu nunca tive rivalidade com o Toscano, não. Primeiro, quando ele chegou aqui, eu tratei ele muito bem, por a gente ter jogado junto no América, como eu falei, a gente jogou junto lá, tudo, ele nem era atacante, ele jogava do lado, ou de 10, né? Ele chegou aqui, eu tentei deixar ele o mais tranquilo possível. Aconteceu uma situação sim, entre a gente, uma coisa, foi até nem lá em extracampo, que o professor me chamou na época e falou, quer conversar? Eu disse, professor, eu tenho 36 anos, véio. Eu não vou atrapalhar nesse momento. Foi das redes sociais, não? Foi uma coisa que aconteceu. De traição, aí depois ele fez um vídeo também, o Toscano. Foi mais ou menos aquilo ali? Não, nem foi isso. Foi outra coisa que aconteceu. Eu nem vou falar porque não importa assim. Não adianta nem você contar que eu não quero nem saber. Só que... A não ser que você insista. Só que eu fui muito maduro assim. O professor Raniel me chamou e eu falei que, professor, da minha parte tá tudo certo. Tipo, eu não vou me trocar, eu tenho 36 anos, o cara tem 40 anos já, então, tipo, não vale a pena. Mas assim, de discutir por jogar ou não teve. Eu me lembrei agora do nosso Foi algo mais extra-campo, não foi questão relacionada a jogos. Eu me lembrei, viu, Vitor, agora do saudoso Jurandir Costa. O Jurandir Costa era um radialista que tinha em Maceió, que, por exemplo, o Guimarães fez a pergunta agora, se fosse o Jurandir, dizia o seguinte, bom, você não quer dizer, eu vou respeitar, mas se você quiser falar, eu vou ficar muito feliz. Se você quiser. E é tanto que essa questão de jogar, eu respeito demais o Ranieri, velho. Mas chegou a ficar irritado alguma vez na saída assim? Não, mas irritado eu tô na minha vida toda. O jogador não quer sair do jogo, não quer. Mas a pergunta que eu fiz ao Toscano eu vou fazer a você. Você disse que elogiou o Ranieri aí, né? Mas assim, agora é a minha opinião como comentarista. Eu tenho a explicação boa, fala que eu vou falar. Eu acho que nesse sentido aí o Ranieri falhou um pouco. Eu acho o seguinte, são dois grandes jogadores que estavam buscando o seu espaço, dois jogadores que querem jogar, dois jogadores que estavam fazendo gol, mas chega uma hora que o treinador tem que definir melhor para o grupo. Não, peraí, o momento é do Júnior.
Então, mesmo que o Júnior passe um jogo sem fazer gol, 2 jogos sem fazer gols, mas o momento é do Júnior. Agora, no futebol a gente sabe que o campo é quem fala, o treinamento é quem mostra. Se de repente um jogo 2, 3, o Júnior não consegue fazer, ou a bola tá tendo dificuldade de chegar até o Júnior pro Júnior fazer, e o Ranieri, o Toscano entra, o time melhora, os gols começam a surgir. Não, Júnior, chega uma hora que eu vou ter que definir. Aí a impressão que dava é que você nem se sentia seguro, nem o Toscano se sentia seguro e o Ranieri não definia. E ao mesmo tempo a impressão que se tinha é que ele queria agradar os dois ao mesmo tempo. Era essa a impressão pra gente que estava de fora. Eu vou começar do começo. Eu comecei a Série D muito bem. Tava fazendo gols, tudo. E aí o Toscano fez gol num jogo que eu machuquei o ombro, tá? Aquele jogo eu até falo, se eu continuo no jogo, ali eu fazia de 2 a 3 gols também, porque eu tava muito bem no jogo. Foi o jogo que ele entrou e fez 3, Isso, né? Eu já tinha finalizado. Contra o Barcelona. Eu já tinha finalizado uma bola, o goleiro foi bem, e eu tava muito bem no jogo. E eu fiquei triste porque ele disse, jogo bom de fazer gol, porque naquele momento daquele jogo, a gente sabia, a gente tava tão bem que a gente conversava, dizia, hoje é jogo pra gente fazer os gols. E lanchar, né? Isso, ele aproveitou e fez 3 gols. Beleza. Aí eu voltei o outro jogo, eu fui suspenso. Ele fez gol de novo. O professor chegou e falou, Júnior, eu vou manter o Toscano. Eu falei, professor, tá tudo certo, o cara tá vivendo um momento bom. Então, ele começou a jogar mais jogos, só que quando chegou o mata-mata, ele não rendeu o que vinha rendendo. É simples, quando eu achei que ele tava melhor, eu respeitei. E no mata-mata, quando eu tava entrando, eu tava rendendo mais que ele. É tanto que eu fiz o gol da classificação contra o Ferroviário, e depois o professor optou em um jogar um jogo, outro jogar o outro, mas eu acho que não era para agradar, porque principalmente comigo ele tinha muita liberdade, o Ranieri tinha muita liberdade, porque eu sempre falei, professor, eu tô aqui para ajudar o senhor, se o senhor precisar de mim 5 minutos, eu vou ajudar, se o senhor quiser que eu comece jogando, eu vou jogar do mesmo jeito, pelo respeito que eu tenho a ele, pelo cara. O Vitor Hugo convivia mais lá, ele sabe, velho, que o cara o Ranieri é surreal. Não, eu vi assim, coisas como maravilhosas. Pessoa, assim, como gestor de grupo, é só elogio que eu vi. Ele é surreal. Ele é surreal, é muito bom. Só que, nessa hora, eu acho que ele poderia ter decidido, porra, Toscano, eu te dei a chance, agora eu tô achando que tu não tá rendendo, e eu vou trazer o Viçosa de novo, pra eu ter uma sequência e voltar a jogar os jogos decisivos. Foi isso que eu pensava. Poderia ser, mas eu acho que não por questão de querer agradar, porque eu acho que não é nem do perfil dele isso. Ele é um cara, assim, bem coerente mesmo. É tanto que quando ele me tirou do time, ele até queria conversar comigo. Eu disse, professor, nem precisa, eu respeito muito o senhor tá fazendo, tá tudo certo. Até porque quando coloca pra jogar também não dá satisfação, é isso que eu falo. É porque às vezes as pessoas não te conhecem. Eu sou um cara, assim, fora de campo, que eu sou muito fechado, fora de campo, eu sou muito fechado, porque eu sou um cara tímido. Eu venho de um... e olha que eu melhorei muito, assim, na minha vida toda. Mas eu era um cara bicho do mato, lá de Viçosa, andava de cabeça baixa, mal falava. Matutão. Aí é tanto que agora o Thiago, na volta, o Thiago falou, caralho, tu mudou demais, hoje tu agora fala. Tá mais danadinho, hoje né? tu fala. Assim, é que eu falo bastante. E uma coisa, eu não gosto de falar que nem no vestiário, estão filmando. Eu não gosto de falar. Eu falo sempre com meus companheiros no campo. Eu falo no campo, eu falo ali no túnel pra entrar no campo. No vestiário você nunca vai ver quando tem câmera eu falando. É muito raro. Se tem reunião com o presidente, eu dou a cara a tapa pra bater. Eu sou um dos caras que brigam. Pra tentar melhorar, pra tentar cobrar uma coisa que melhore pro funcionário, o que eu puder pra ajudar a tia da cozinha, o Adriano. Eu tento fazer essas coisas. E a minha palavra é lá. Quando tá reunido a gente antes ali do aquecimento, eu que falo, eu que puxo. Lá não, lá eu deixava o Thiago falava, o Paulinho falava, o Cris era o capitão, ele não falava muito, mas às vezes falava, e tudo certo. Só que às vezes as pessoas falam, Viçosa, mas quem me conhece no dia a dia sabe o cara que eu sou, velho. Uma pergunta agora, aproveitar, né, que ele falou que também é um dos líderes do elenco, né, na semana da decisão contra o Maranhão, né, surgiu todo aquele boato, né, Viçosa, com relação à questão de bicho, que o elenco teria
Colocado a diretoria contra a parede, buscando aumentar esse bicho, e aí saiu as conversas, o presidente veio até negar, mas o Toscano também tentou explicar aqui. Eu queria ouvir de você também. Houve essa questão do elenco ter dado uma prensa na diretoria do Asa em busca de aumentar. Diria uma prensa, uma sugestão. Uma sugestão, né? De um aumento de bicho para que a equipe pudesse se motivar ainda mais para buscar esse acesso. O grupo todo não teve, eu não vi isso. E se teve, só se foi alguém que foi lá falar assim, mas do grupo em si, assim, todo mundo chegar e ter a reunião, não teve. E nessa questão de bicho eu até tinha me afastado um pouco, porque eu vinha passando por muitos problemas, né? Eu não tava com cabeça, já tava tentando focar o máximo para jogar, e essa parte eu não tava por dentro nesse momento. Mas eu acho que não é verdade não, velho, porque o Christian Lucas também, as pessoas esquecem que ele tá desde 2022, pô, a gente sofreu aqui no Asa. Sim. 2022 era assim, e ele passou um ano sem jogar. E ele vem de lesão também do cruzado, né? Isso. E graças a Deus voltou bem, assim, não machucou. 2022 comia salsicha no almoço. 2022, se a gente for contar, e aí a gente, eu entendo, de verdade, eu entendo muito, porque eu sofri muito. Eu fiquei, depois desse jogo, eu fiquei 3 dias de cama, assim, que eu não saía de casa. Eu fiquei até sem comer uns 2 dias. Minha mulher, vamos, acorda, faz parte, parece que é a primeira decisão que perdeu. Só que eu senti muito, mas a torcida do Asa, eu entendo, são 4 anos, mas, o Asa vinha quantos anos que não chegava? O Asa, brigava pra não cair. Teve um ano da pandemia, o Asa não caiu porque veio o Covid, e aí depois, quando voltou, conseguiu ganhar uns jogos e não caiu. Às vezes, do Alagoano, né? Do Alagoano. O professor Raniero, às vezes ele mostrava as tabelas dos anos. Quando mostrava do Asa de 2021 pra lá, na Série D, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Um ano não chegou nem a disputar a Série D 2020. Com todo respeito, eu sei. Eu duvido que tenha um torcedor que sofreu mais que eu, velho. Essa derrota. Eu duvido que tenha. Pode ter sofrido igual, mas mais que eu não tenho. Júnior, você tem a sua vida financeira equilibrada? Você hoje consegue viver o resto da vida, independentemente de futebol, você e a sua família? Você fez o famoso pé de meia? Eu tenho umas coisas, eu conquistei umas coisas, mas eu preciso ainda. Tanto que quando eu vim pra cá, assim, minha esposa falou: você tá indo, a gente tem nossos compromissos. Você ganhava 3 dígitos, você vai ganhar. Eu nem vou falar porque é surreal. Chegou a ganhar 3 dígitos? Então. E tipo, é uma parada que, o Galhardo deu uma entrevista aí falando que as pessoas me ligavam e falavam se eu tava doido de vir pro Santa. É que ele fala de um jeito que é engraçado, aí o povo fica zoando. Exato. Mas quando eu voltei pro Asa, pessoas me ligaram e falaram: mano, o que é que tu vai fazer no Asa? Tu viu como o Asa tá? Eu falei: mano, eu acho que é o momento de eu ajudar também, eu posso ajudar. E eu tenho certeza que eu contribuí muito. Muitos jogadores que voltaram pra cá, eu tenho certeza que foi porque eu tô aqui também, Porque se tá num lugar que tem jogadores bons... Uma referência, né? Lógico, outros jogadores bons vão querer vir. Velho, teve um ano aí que o ataque tinha eu tava voltando, né, de lesão, mas, ficava olhando aí, tinha o Lúcio Maranhão e o Tito. Eu falei: caralho, mano, que ataque. 2023. Eu disse: que ataque do cara. E o treinador jogava com 2. Eu falei: caralho, doido pra ficar bom pra jogar com esses caras, porque são caras de alto nível. Ali você só voltou na reta final. Eu voltei na reta final e. Meu Deus, ainda fiz gol ainda. E o Maranhão tinha pegou bem por conta do fone de ouvido. Quando você chegava em casa, contava a sua esposa, como é que você tinha encontrado o Asa? 2022 eu menti um pouco no começo, né? eu menti um pouco pra ela, porque eu sempre... É porque ela fala que eu sou um cara... Eu sou muito dedicado, velho. Eu sou o cara que se eu tenho que fazer fisioterapia, eu vou... Se eu tiver que fazer de manhã, à tarde, à noite, eu faço. Se eu tiver que perder peso, eu vou perder peso, velho. Se eu tiver que baixar meu percentual, eu vou baixar meu percentual. Eu sou meio psicopata nessas paradas. Quando eu tô em campo, porque eu sei que é o meu nome que tá em jogo. Claro. Eu tenho um nome, eu tenho uma história, então eu tenho que zelar por ele. Então tem coisas que
Pô, aqui acontecia assim que ela falava, pô, tu tava no Goiás, tu reclamava, e aí tá bom assim que tu não reclama. Aí ela dizia alimentação como é, Júnior. Você diz que é excelente. Não, tá bom demais. A gente toma café na Rio Branco, a padaria, eu vou te levar lá quando tu chegar. Tipo, pô, é bom, pô, da hora. Teve uma viagem que parou o ônibus numa churrascaria, esse agora vai ter jantar. Foi pastel, né? As coisas de. Muito bem. Mas é um cara assim que, apesar de tudo, o Igor Rafael também, pô, ele meteu a cara, né, velho? Sem nada e sem recurso, né? Também não pode. E depois o Rogério chegou, aí deu uma melhorada. Deu uma melhorada absurda, assim. Uhum. E agora eu falo muito. Os jogadores saem do asa às vezes por questões financeiras, porque você tá começando e você quer ter um reconhecimento, tudo, né? Mas que pra jogar hoje em dia, assim, o asa tá bem bacana mesmo, assim. Tem uma estrutura legal. O Rogério é um cara muito correto, o salário em dia, coisa que muitos times não tem. O Santa Cruz mesmo subiu, mas tava com o salário atrasado. A Ponte Preta, 100 dias. A Ponte Preta tá subindo pra B novamente, com quase 4 meses de salário atrasado. 100 dias de salário atrasado. Que não é normal, não. Que não é normal. Não é normal. Eu joguei em times aí, o Vitória mesmo ficou sem me pagar, o Brasil de Pelotas, Série B também ficou sem me pagar. Pô, teve um ano no Atlético que a gente quase sobe também com salário atrasado, que aí no final da conta, assim, e eu sempre fui... Mas tá tudo na justiça? Não, só o Vitória e o Brasil, né? O Atlético não me deve nada, assim, sempre depois honrou as coisas, mas... Vitória, Série A. E é pra você ver. Tipo, é um clube que me deve, já tem 3 anos, eu acho, na justiça. Pagou não? Não, ainda não. Tamo aí na luta, uma hora sai. Mas, tipo, que é uma coisa que o asa tá na crescente. Eu sei que a torcida fica chateada, que nem agora acabou. Aí eu vejo, ninguém tem que ficar. É errado, mano. Tem que deixar uma base aí desse time. Claro. Meu irmão, os times tão loucos pelos jogadores que estavam aqui, porque pela campanha que a gente fez, É verdade. a gente sabe que foi bem. O negócio é o mata-mata, e o mata-mata a gente sabe. É um jogo diferente, é um jogo atípico. E se pega você num dia ruim, acontece o que aconteceu. Ô, Júlio, antes dos nossos comerciais, qual a tua idade hoje? Eu tô com 36, tô 36. O que é que a idade te fez ganhar e o que é que a idade te fez perder? Hoje em dia, assim, eu ganhei muita experiência, né? E tem lances também que hoje em dia você não vai, que quando você é novo, você vai sabendo, a bola vai sair, você vai lá e dá um carrinho pra torcida. Tipo, uma coisa que não precisa, né? Então hoje você amadurece nisso. E sinceramente, assim, as pessoas falam, ficou mais velho, assim, e corre menos. O meu GPS dá o mesmo que quando eu tinha 20 anos, pô. Sim. Aí, tipo... Você só não corre errado, mas... Lógico, tem coisas que e algumas decisões que você tomava, você não tomou hoje em dia. Bem, no jogo último, o torcedor fez uma pergunta aqui, mas não colocou o nome, Edmilson. O rapaz aqui colocou o seguinte: boa noite a todos da 96 FM, todos os ouvintes. Pergunta aí pro Júnior Viçosa. Sabemos que ele jamais vai falar, então não adianta nem perguntar. Mas o que aconteceu nos bastidores do Asa para que o time ficasse tão apático na reta final? Teve alguma coisa nos bastidores? Não O time teve. ficou apático no final? Não teve. O nosso ambiente era bom. Eu acho também a nossa forma de jogar, os clubes estudam também quando vem jogar contra. Eu acho que eu falo, a gente perdeu lá, mas a gente tava muito confiante de reverter em casa, sério mesmo. O pessoal fala muito do negócio de repertório, que o repertório tava muito... Mas aí a gente tinha muito, velho. Tinha muita jogada que saía tocando e achava o Paulinho, outras achavam o Gui, que o Gui achava o Kérito, tinha que o Cris achava direto a bola em mim. Tipo, a gente tinha várias variações, várias. É que um dia lá, os caras... Mano, é sério, a gente olhava pra ele como esse jogo, eles estavam assustados. Eles estavam assustados. Se a gente consegue fazer o gol logo ali, eles não iam aguentar a gente. Só que a gente tomou 2 gols muito rápido. O Asa sentiu o primeiro gol? Muito. É o Sebastião Gonçalo, que eu te mando um abraço, viu? Manda um abração pra ele. Se você pudesse agora pegar o vagabundo, você dava um cascudo nele, rapaz, filho da gota pra dar passo certo. E um cara que tem uma assistência boa, viu? Acho que ajudaria muito, jogador, né? bom jogador. Ajuda qualquer equipe de futebol, né? É bom jogador, mas a gente tem um vagabundo. Mas, pô, a gente tinha o Thiago Alagoano, velho. Pô, nosso time era muito bom, velho. É que a gente deu muito azar e foi muito abaixo nesse jogo. Nosso time era muito bom, muito bom. Vacilou agora, na hora que não era pra vacilar. É preciso também dar os méritos ao adversário. É isso que eu falo. O torcedor, às vezes, ele só enxerga, só analisa o time dele, né? Os caras como se não jogasse contra ninguém. E não é assim. Esse jogo, né? na nossa casa, eles foram cruciais demais. Exatamente. Qual foi a chance assim? Eles tiveram uma chance. Depois eles ficaram tocando bola que tava 3-0. Eu no dia do jogo, eu comentei o seguinte: taticamente, guardando as devidas proporções, mas o Maranhão fez um jogo quase que 100%.
taticamente. Aquilo que eles vieram fazer em Arapiraca, eles executaram muito bem. Foi. Eles jogaram no erro do Asa. Aí, resultado. Outra coisa que eu queria levantar aqui, que eu acho até injusto, mas que bateram muito nessa tecla. Primeiro, que surgiram até alguns comentários duvidando da qualidade do departamento médico do Asa, e que você conhece bem, que é um departamento médico de excelência e um ser humano que tem um caráter ímpar, que é o Dr. Edmilson Filho. Esse aí eu vou defender sempre, porque eu conheço como pessoa e sei da sua formação, do seu caráter. Mas chegaram até a comentar, inclusive na imprensa aqui em Arapiraca, de que colocaram o Zulu para jogar no sacrifício. E eu disse o seguinte: olha, clinicamente, conhecendo o doutor Edmilson, eu sei que jamais ele faria isso. Jamais, se o jogador não estivesse 100%, clinicamente eu tô falando, recuperado, não iria pro jogo. Como chegaram até a falar que no primeiro jogo o Zulu ia jogar nem que seja infiltrado. De conhecendo o doutor Edmilson, sei que ele não permite esse tipo de situação. Então eu fiz essa defesa toda, porque eu conheço o ser humano e conheço o profissional. E merece. Exatamente, mas bateram muito nessa questão do Zulu. Não, porque não era pro Zulu ter jogado, Aí eu fico perguntando o seguinte: lamentaram porque o Zulu não jogou lá. E na semana do jogo aqui, o que mais se perguntava é se o Zulu ia jogar. Aí coloca o cara pra jogar, aí você quer dizer, não, erraram em colocar o Zulu pra jogar. Eu não consigo entender isso. Vocês internamente lá, o que é que vocês falavam sobre isso? Primeiramente, ele tava bem, né? Ele tava bem, porque se você tá com uma lesão muscular, você não consegue. Isso. Porra, não dá pra jogar com lesão muscular. E, pô, o doutor Edmilson, os meninos lá do Edmilson são, pô, acima da média, assim. Tá, vamos lá. Ele tava bem. Se bota ele no banco e a gente perde aí. Por que não botaram o Zulu pra jogar? Não dá, depois que aconteceu, não adianta. Não é verdade? Não adianta. Porque, pô, a torcida ficou, pô, bota o cara. Aí, não era pra botar. Você deixa ele no banco, os caras iam matar o Ranieri. Não é mano. isso, pronto, eu falei isso aqui. Porque já aconteceu comigo, tipo, de eu ir pro jogo, eu tô bem, só que eu não tinha quantidade de treino suficiente pra estar 100%. Mas se o cara não me coloca, o povo ia matar o cara. Não, eu vi também o seguinte: não era pra ter colocado o Zulu, porque o Zulu ficou 11 dias sem treinar, não sei o que, fisicamente. Mas antes do jogo ninguém falava isso. Exatamente. Ninguém. Depois aí que veio o lance do gol. Fácil. Não, porque isso é uma prova que o Zulu não tava bem, que caiu. Meu amigo, méritos pro Rian, jogador do Maranhão, um jogador que é canhoto, que joga do lado contrário, deu tapa pra dentro. No primeiro toque o Zulu tentou dar o bote. No segundo toque ele já tirou completamente o Zulu. Então ali é méritos do atacante. Claro. Oswaldo, vamos fazer o seguinte: eu vou deixar uma pergunta para o Zulu. O Zulu Souza, com relação ao Zulu nem me respondeu mais. O técnico Ranieri. A saída do técnico Ranieri, o que é que você analisa aí, se foi uma boa essa mudança? Essa mudança será uma coisa boa ou não foi legal? A gente vai intervalo de lá primeiro, aí depois a gente faz a inversão para que a gente possa dar ritmo. Tá liberado, né, Júnior? Já conseguiu a liberação do passe, tá livre. Mas tá ouvindo? São 8h19. Eu falava sobre o técnico Ranieri, que você não quer parece. Daqui a pouco, depois ele responde e você vai. Tá. Você disse que tem uma confirmação aí, ô Vitor? Com relação a essa questão do Ranieri, né? Ontem foi feriado, a gente não teve aqui o toque de bola, mas o Ranieri, pra quem não sabe, o Asa ontem confirmou que o Ranieri não terá sequência, né? Não vai permanecer no Asa, provavelmente deve ser o treinador do América de Natal na próxima temporada, mas a informação que eu recebi é que o Asa chegou para o Ranieri, né? Até como o Oswaldo já comentava, o Ranieri só saía do Asa se quisesse. E realmente ele quis, né? O Asa chegou para ele, passou algumas situações e revelou o interesse de renovar o contrato com o Ranieri. Aí o Ranieri pediu aquele tempinho e tal, tem que conversar com o pessoal ali, conversar com a minha comissão, e o Asa deu o prazo para que ele pudesse dar uma resposta. Chegou o prazo, o Asa novamente entrou em contato com o Ranieri, e aí? Vamos aguardar mais isso aqui ali. O Asa foi e deixou quieto, né? Viu que o Ranieri não tinha pretensão e soube do acerto do Ranieri com o América de Natal. Portanto, o Ranieri não vai ter sequência. Ontem foi anunciado e o Ranieri teve a opção de renovar, mas optou por novos ares e dar sequência na sua carreira, na sua terra natal,
lá no estado do Rio Grande do Norte. Agora você que cobre o dia a dia do Asa, tá cobrindo o dia a dia do Asa. Há fundo de verdade nisso, de que o Asa tá palavrado com o Fael Júnior? Então, também recebi a informação e fui atrás dela. O que eu recebi de resposta é que não existe nada com o Fael. A informação que eu tive sobre o novo treinador do Asa, que inclusive a informação que me passaram é que até sexta-feira o Asa deve confirmar o novo treinador, é que é um treinador bem experiente, com uma rodagem grande aqui no Nordeste e que é um treinador vitorioso na carreira. A informação foi essa. Não dizendo que o Fael... Então, com todo o respeito que eu tenho ao Fael, então já não é mais o Fael. Na verdade, não... Porque ele não é tão experiente e não vejo ele assim com tantos trabalhos no Nordeste. Não é desmerecendo o Fael, mas eu tô falando verdade, a informação que você recebeu. Ele é um treinador que trabalhou mais lá na região Sul e Sudeste. Sim. E recentemente levou o Paranavaí de volta à primeira divisão do campeonato paranaense. E já teve um trabalho no Confiança, mas a informação que eu tive, e é uma fonte que eu confio, é que não seria o Fael. E como eu falei, é um treinador que é experiente, campeão, né, por onde passou e que já tem uma rodagem bem enorme aqui no Nordeste. E agora a resposta do Júnior Viçosa, um abraço para Noemi Tenório, que manda um abraço pro amigo, e também para o nosso Gerilson Pierre. Júnior, o Asa ganha novos ares com a saída do Ranieri ou perde um técnico que, no entendimento, era um técnico muito grupo e, enfim, que tinha um trabalho legal à frente do time alvinegro? Eu sabia que ele ia ter muitas propostas, né? Porque a campanha que a gente fez foi uma campanha muito boa, mesmo não subindo, né? É que quando você sobe, praticamente o treinador renova, então as outras equipes vão procurar os treinadores que foram bem, né? E ele foi muito bem. Eu sempre sou a favor da permanência, assim, e ter tempo de trabalho, né? E ele demonstrou que tem capacidade. Ano passado, ele quando ele chegou já, né? A gente estava fora da zona de classificação, ele conseguiu classificar a gente pro mata-mata. Esse ano fez um ano bom, chegamos de novo, né? Desde quando estou aqui a segunda vez que a gente chega no mata-mata do acesso. Eu acho que pode ser uma perca aí, né? Por ser um cara que já conhece o clube, já estava adaptado, né? Com sua família aqui também, tudo. Mas também tem um outro lado agora, né? Chegando o treinador, os jogadores que ficam já tem que mostrar mais, porque o treinador novo não conhece, então você tem que se dedicar mais, se esforçar mais e mostrar o seu potencial, né? Pra poder jogar. Então acho que foi bom pros dois. E assim, você, né? Júnior, particularmente, com todo esse amor que você tem pelo Asa, que a gente sabe que você tem, mas você é um profissional, você precisa trabalhar. Você espera o Asa até quando? Eu tive até uma conversa com o Rogério essa semana, ele falou que tava essa questão, né, de definir treinador, a comissão, tudo, né? Mas eu espero resolver o mais possível aí, né? Porque, como você falou, tem família também, tudo, né? E as coisas começam a aparecer, né? Ligações também de outros clubes já também. Mas vamos esperar um pouquinho aí, o Asa, né? O Asa tem um lugarzinho especial. Duas informações rapidinho, Guima, com relação ao o pessoal começa a ventilar, né? Até pela eliminação do Asa pro Maranhão. Porque não traz o Marcinho Guerreiro, não sei o que. O Marcinho Guerreiro renovou com o Maranhão até a próxima temporada. E a outra informação é que eu também recebi a informação da mesma fonte que me confirma algumas situações, e a informação é que o Asa tem tido dificuldades, principalmente para a questão de renovação de contrato com os atletas do atual elenco, justamente por conta que os atletas querem uma valorização pela temporada que fizeram, né? Apesar do Asa não ter atingido os objetivos, tipo ser campeão alagoano ou ter conquistado o acesso, chegado à fase de grupos da Copa do Nordeste, mas os jogadores, alguns querem uma valorização, e aí o Asa não tem tido essa questão aí desse acerto com alguns jogadores. Então, por isso que tem existido essa demora um pouco para que haja renovações de contrato. Muito bem. Oswaldo, quer saber, o Júnior Sá falou que tem 36 anos, vai jogar mais 3 anos, pretende, e tem condições, claro, até de jogar mais, se quiser. Eu pergunto, para o futuro, você conversa com sua esposa, olha, vou parar daqui a 3 anos, e depois vai fazer o quê? Você fala bem, conhece futebol como ninguém, não é? Tem as manhas, conhece os miguelões dos jogadores,
enfim, você poderia ser até um grande treinador, porque a gente sabe que futebol brasileiro está precisando de pessoas assim com uma visão, mano, sei lá, acho que jogador ou vai ser comentarista de futebol, enfim. O que é que você pretende? Não ganhei não, que não tem futuro não. Eu penso, eu tô até pensando aí pra... Pois não. Tô até pensando em fazer o curso já, né? Também da CBF também, vou ver se dou uma entrada aí. Que treinador? Eu quero ser treinador. Treinador de futebol. Minha mulher não quer muito, né? Mas vamos lá. Viaja muito, né? Viaja muito. Mas a pressão também, né? Você acha que seria um cara com esse poder de grupo? Você falou que era tímido, mas aí você teria que ficar totalmente desinibido, não é? Para falar, enfim, você seria mais uma liderança. Qual o seu pensamento hoje? O que é que se encaixa como referência na tua visão de futuro de treinador? Então, eu tiro por hoje, né? Assim, eu sou um cara muito sério, assim, principalmente perto de jogos, tudo, mas no dia a dia eu sou um dos caras que mais zoa, assim, né? Eu sou muito brincalhão. Claro. Então, acho que se eu tiver o meu perfil, eu vou ser um cara que na hora que tiver que cobrar firme, eu vou cobrar, mas eu vou tentar deixar os jogadores bem tranquilos, bem... Qual estilo? Luiz Felipe? Mas pelos técnicos que você teve, qual técnico assim que você iria mais se espelhar? Eu ia tipo o Renato Gaúcho, o jeito que ele trabalha eu gosto. Renato Gaúcho. Eu gosto. Renato Gaúcho ou Luiz Felipe? Renato Gaúcho. Aqui o Fica Júnior, queremos você, Medeiros. O outro aqui que mandou um abraço também, o Jailton Brito, Zé Cícero, Zé da Gata, seja bem-vindo de novo ao Asa, Júnior Viçosa. Posso mandar um abraço? Pode, fica à vontade, pode mandar 2 abraços. Cocada aí, parceirão, taxista aí. Como é o nome dele? Cocada. Muito bem. Então, você pretende ser treinador? Isso. E já vai, esse projeto começa quando? Eu já tô pensando, né? Fazer o curso. Ano que vem, sim, se eu já consigo aí, se tiver tempo também, né? Porque é tão corrido, mas eu vou tentar já. O Asa bem que poderia abrir as portas, né? Pô, abriu as portas pro Jota. Aquele ano aí sobe com o Jota, hein? Nossa, ia ser... Mas seria uma boa, né? Porque, por exemplo, o Valdir Espinosa, o outro o Felipe Scolari, começou no CSA. Filipão, né? Jogou no CSA e começou no CSA. Você abriu as portas, você acreditou. Eu quase trabalhei com ele. Isso de acreditar, de apostar. Filipão, Porque às vezes você contrata um cara que não tem o mesmo entendimento, não tem o mesmo conhecimento, e contrata um cara que não tem nada a ver, não tem identidade com a cidade, com o clube, e de repente não dá certo. E você tem todos esses requisitos aí e temperos aí, né? Aliás, Júnior, qual foram os melhores técnicos que você trabalhou? E assim, teve algum, e não precisa citar nomes, que de repente a imprensa enche a bola, mas que lá internamente os caras sabem que... É que eu não dava pra falar, mas teve um que eu me decepcionei muito, assim, porque o cara, treinou Flamengo, um monte de time aí, eu trabalhei com o cara e era... Mala. Taticamente não enxergava nada. Mas pelo menos não atrapalhava, o bom era isso, mas eu esperava mais. Agora assim, que eu acho muito, muito bom, tem 3 assim, né, que pra mim assim ficou, o Renato Gaúcho pra mim foi o top, assim, o prime que eu peguei. O Anderson Moreira é muito bom treinador. E o professor Anelli tá no meu top 3. Eu acho muito bom. Tem 2 perguntas pra você. Eu tô achando que você tá indo pro América. Tem uma só pergunta. Coloca a sua pergunta. Não, é que eu sou verdadeiro. Eu sou muito verdadeiro assim, então... Quando... Você vai pro América? Não. Ah, sim, eu falo muito com ele assim, eu falo, ele... É sério, ele tem potencial de trabalhar em time grande. Assim, chegar num patamar muito bom. Muito bem. A pergunta pro Júnior, vai lá. Bota aí. Opa. Boa noite, 96, boa noite. É o Guilherme do Espaço Luz. Boa noite para todos da bancada. Essa pergunta é para o Júnior Viçosa. Júnior Viçosa, você recebeu proposta do Santa Cruz? Ou alguém entrou em contato com você ou para o seu empresário sobre a sua ida para o Santa Cruz? Se você não quiser dizer... Bom, se você não quiser dizer que sim, fique à vontade aí. Eu repito, é o Guilherme do Espaço Luz. Guilherme do Espaço 2. Ele pergunta se você ouviu a pergunta, né? Não, até agora não chegou nada não do Santa. Chegou de 3 clubes assim, mas do Santa não. Gostaria?
time de massa, né? Mas deve ser legal jogar. Eu joguei no Esporte lá, não sabia com o Esporte. Tem rixa, né? Não. Mas o Santos é um time que atrai, né, os olhares dos jogadores. É um time de massa. Tem que botar 40 mil no estádio, né? Eu queria ter pego isso no mata-mata, mas... Qual foi o time assim, Júnior, que você jogou, que de repente você acha que você não foi tão bem, mas que você gostaria de ter ido bem, pela torcida que tem, Vitória. enfim. Vitória da Bahia. Sabe? Vitória porque é que foi um ano muito atípico, né? Eu comecei assim uns 3 jogos bem, aí veio o Covid, aí depois quando voltou eu não fui bem, aí eu fraturei o braço, aí é um lugar assim que eu queria ter ido bem, assim, bem. E ainda não recebeu. Mas eu gosto porque o presidente lá na época era o Paulo Carneiro, né? E as pessoas falam que ele é muito louco, né? Aí só que o meu empresário me chamou muita atenção numa coisa que ele falou. Mas era o Alarcon lá também? Era o Alarcon, trabalhei com o Alarcon, muita gente boa, Alarcon. E aí o presidente falou: ó, Jorge, o Júnior não deu certo aqui, assim, não foi o que a gente esperava, mas pô, ele é um profissional do caralho, assim, nunca faltou treino, sempre trabalha forte, então eu não tenho o que falar mal dele não deu certo dentro de campo, mas como profissional foi o que a gente esperava, então isso pra mim conta muito. Claro. Muito bem, a última rodada para que a gente possa liberar o Júnior Viçosa, como é que você lida com a crítica e com o elogio? O que é que mais lhe agrada? Uma crítica construtiva ou um abraço de tamanduá? Eu com as críticas assim, eu sinceramente eu não tô nem aí. Eu não beijinho no às vezes minha mulher fala, eu queria ter essa personalidade, porque nos jogos mesmo assim. Mas muitos jogadores, quando terminava o jogo, davam assim umas indiretas assim, porque me pareciam insatisfeitos com algum tipo de crítica e comentário. As únicas coisas que eu reclamei aqui mesmo foi da situação que eu falei. Tipo, ali eu não. Pô, pra mim é surreal, assim, eu não aceitava. Mas de eu jogar bem ou mal, eu aceito de boa, porque. Pô, eu vejo os caras metendo pau no Neymar, Messi, Cristiano, imagina em mim, um era imortal. Então, e o elogio? Eu gosto de receber. É bom, né? É bom, mas é uma coisa que hoje mesmo assim, já não, pra mim, não faz porque eu vejo alguns jogadores quando recebe isso, tem pessoas que mudam. Muda muito, acha que. E pra mim não, assim, o maior elogio sou eu mesmo. Eu sou muito crítico a mim. Eu sei quando eu jogo bem e eu sei quando eu jogo mal. Essa Série D mesmo assim, né? Teve alguns jogos que eu não fiz gol, mas de jogar mal, dos 20 jogos, se eu joguei mal, foram 3 jogos no máximo. Mas o resto, eu acho que assim, na minha opinião, o jeito que eu vejo futebol, eu fui bem. Então, assim, eu fico feliz eu sabendo que eu joguei bem. Muito bem. Oswaldo. Não, eu queria fazer uma pergunta aí, eu peço a permissão a você. Não sobre a bola, não sobre o futebol. Como é que você consegue reunir forças para jogar futebol, sabendo de um sonho que você, sua esposa e a sua família têm de um dia realizar, que é a cura da sua esposa? Como é que você consegue reunir forças, porque a gente sabe que futebol se lida com pressão 24 horas. E você é um cara que, se não fizer gol, para o torcedor não vai prestar. O torcedor quer que você faça gols, ele cobra gols. E para isso você tem que estar bem clinicamente, fisicamente e muito bem emocionalmente. Onde é que você vai buscar forças para tudo isso? Eu busco força na minha esposa mesmo, né? Porque eu sei que ela tem uns momentos difíceis, tem as crises delas, que é normal. Minha esposa era normal até os 21 anos. Eu tava conhecendo ela quando ela começou a ter os sintomas, né? Desde lá a gente tá junto. Então ela é a maior superação, assim, porque eu vejo ela lutando, batalhando, fazendo físio direto, as coisas. Então eu não posso deixar isso me abater, não. E é uma forma também de eu juntar essa mídia para tentar chegar lá. Eu dei um passo muito importante no Alagoano, numa entrevista eu fui muito feliz. Então já liberaram o medicamento, agora tá passando por outro processo. E onde eu tiver outra oportunidade, eu vou de novo bater na tecla, porque tem minha esposa e tem mais 800 pessoas que precisam disso. E é um medicamento que, se chegar, vai fazer com que as pessoas que têm ataxia possam ter uma vida melhor e mais saudável, né?
Meu caro Vitor Hugo, a última pergunta para o Júnior Viçosa. Viçosa, você se arrepende de alguma coisa que tenha feito nessa temporada? Falo jogos ou algo dessa sua sequência no Asa? Ou você acha que foi tudo ok nessa temporada? Poxa, eu saí satisfeito, velho, não vou mentir. Como eu falei, eu vinha do ano terrível, assim, então pra mim foi um ano de só agradecer mesmo a Deus por ter voltado a jogar em alto nível. Uma coisa só que eu me arrependo é da final lá, eu poderia ter ficado um pouquinho mais, eu acho, no jogo. Tava conseguindo segurar os caras lá na final lá do Alagoano, lá contra o CRB. E foi depois da sua saída que o CRB veio com tudo pra cima. Eu acho que ali eu falei pro professor que tava cansado, mas eu acho que poderia ter ficado um pouquinho mais. Mas apesar que os gols saiu aos 50 e tarará lá já, né? Já tinha muito tempo ali, mas eu acho que é uma parada ali que eu poderia ter ficado um pouquinho mais. Bem, Júnior, muito obrigado pela sua presença. Transmita à sua esposa toda a sorte do mundo e felicidade para que ela possa superar todos os dias. E você está sempre ao lado, é um cara iluminado e poucos, não é, Júnior Viçosa, a gente tem no mundo, porque infelizmente hoje, à medida que a pessoa fica doente, as pessoas isso é com pai, com mãe, o que a gente tá vendo no mundo é um mundo diferente, né? Um mundo difícil. Mas parabéns pela sua atitude, muito digna, exemplar, serve de exemplo e mostra como você é grande, né? Grande em todos os sentidos. Parabéns e obrigado pela presença. Eu que agradeço o carinho de vocês aí pelo convite e muito obrigado. Precisar, tá mais ordem. Muito bem. A melhor resenha esportiva do rádio. Vai ao ar às 7 da noite. Tudo sobre o mundo esportivo. É o Toque de Bola. De segunda a sexta, com o Timaço Show de Bola. Toque de bola. Fique ligado na primeira em tudo.